de volta na segunda parte da nossa aula. O que a Pro perguntou para vocês, né? E como que é que a criança que respondeu 9 opções pensou, não foi isso? Então, como que ela possivelmente pode ter pensado? Ela, de certo, contou todos os elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela também não levou em consideração a repetição dos suquinhos, né? Repete nesse lanche, ó, é o mesmo suco, certo? Que se repete. Então, ela também não considerou a repetição, ela contou todos, né? Como se fossem elementos diferentes. Então, por isso que ela chegou à resposta de 9 opções. E a outra que mais chegou pertinho? Essa aqui, que colocou 7 opções. Então, de certo, foi um erro de contagem, né? Provavelmente. E não de raciocínio, né? E, por fim, essa que fez um registro bem elaborado, né? Usando já a multiplicação para expressar o pensamento dela. Então, essa criança, ela sabe que uma das maneiras de nós resolvermos a situação, problema com ideia de combinação é através da multiplicação. Então, essa criança sabe, ela tem esta noção que através da multiplicação a gente pode resolver esses problemas de combinação. Mas, o que é que foi, né? Qual parte aí do pensamento que não se alinhou, né? Não deu certo. Então, ela viu 3 vezes o 6, né? Então, nós vimos aqui que não são 3 vezes 6 opções, é apenas uma, né? Então, eu tenho só, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É apenas uma vez que eu tenho 6 opções e não 3 vezes, né? Então, o que é que eu vou ter 3 vezes? Eu vou ter 3 vezes 2 opções, não é isso? Aqui eu tenho uma vez, 2 opções. Aqui eu tenho 2 vezes, 2 opções. E aqui eu tenho 3 vezes 2 opções. Não é isso? Né? Então, com cada lanche, eu tenho 2 formas de comê-lo, né? Ou com um suquinho na caixinha ou com um refrigerante aqui da latinha, tá? Mas também posso pensar, né? Porque nós vimos que a multiplicação, se você inverter, o resultado ainda é o mesmo. Então, você pode ter 3 vezes 2 ou 2 vezes o 3. Como, Pro? Eu enxergo 2 vezes o 3. Então, ó, estão vendo que o suco de caixinha, ele se repete, né? Então, você vai ter a primeira opção, suco de caixinha. Então, você tem com o hambúrguer, é uma opção. Com o pão de forma é a outra. Com o cachorro quente é a outra, tá? Então, foi uma vez 3 opções. E a segunda opção é o refrigerante de latinha, que também você pode comer com hambúrguer, com pão de forma ou com cachorro quente. Então, são 2 vezes 3 opções, tá? Então, essa criança, ela sabe que através da multiplicação podemos resolver, mas ela não entendeu, ela não conseguiu enxergar aqui o que é que se repete, na verdade, né? Então, o que é o correto? Então, são 6 opções que nós vimos ali visualmente, né? Ou também eu poderia resolver pela multiplicação. E qual seria essa multiplicação? 3 vezes o 2, que nós vimos aqui, né? Ó, eu tenho 3 vezes 2 opções, que são 6, ou 2 vezes o 3, né? Que são as 2 formas de bebidas que eu combino aí 3 vezes, né? 6, certo? Agora aqui eu tenho uma proposta para vocês de exercício, tá? Para vocês
quebrarem um pouquinho a cabeça. E qual é? Ó, coloquei aqui. Agora é com você. Então, eu desafio vocês agora a fazer o quê? Descubra quantas combinações Luísa poderá pintar a parede e a porta do seu quarto, tá? Então, ela quer pintar a parede, uma parede e a porta do quarto. Ela tem branco, rosa e lilás. Então, quais são as combinações que ela pode fazer? Será que a porta, né, pode ser só branca e a parede lilás? Só tem essa maneira? Não, porque ela tem, até mesmo ela tem 3 cores, tipos de cores, né? Então, eu vou aqui iniciar com vocês e aí em casa vocês já vão tentando resolver, tá? Ó, então como que a gente faz? Ela tem a porta e ela tem a parede, não é? Para pintar. Aqui já tá pegando? Tá, ó. Então ela tem a porta e a parede. Então ela tem a porta e ela tem a parede, certo? Então, ó, as cores são essas. Tem branco, rosa e lilás. Então, vamos colocar aqui. Você pode começar por qualquer cor, não tem problema. Eu vou começar pelo branco, tá? Então, eu vou pôr o B de branco. Então, se ela pintar a porta de branco, o que sobra para a parede? A parede pode ser rosa, mas a parede também pode ser lilás, não é? Então, vejam só, se a porta for branca, então a parede pode ser rosa, mas também se a porta continuar branca, a parede pode ser lilás. Então, aqui quantas combinações eu já tenho? 2, tá? Aqui eu já tenho 2. Agora, a porta vai ser só branca? Não, a porta pode ser rosa. Então, eu vou pôr o R de rosa. Se a porta for rosa, então, o que sobra? O branco e o lilás. Então, a porta sendo rosa, a parede pode ser branca, mas a parede também pode ser lilás, tá? Então, aqui a gente tem mais 2 combinações. Ah, mas a porta pode ser lilás. Então, vou pôr o L de lilás, tá? Aí, deixa eu subindo aqui. O L de lilás. Bom, então se a porta for lilás, o que sobra? O branco e o rosa. Bom, então se a porta for lilás, a parede pode ser branca, né? Mas também a parede poderá ser rosa, tá? Aí que eu tenho mais 2 combinações. Aí, as combinações eu fiz. Depois fica a critério aí da Luísa escolher qual ela acha mais bonita para pintar, né? Então, nós achamos. Viram como que a Pro fez? Eu coloquei uma cor aqui por vez. E a que sobrava, eu jogava na parede, tá? Pode inverter? Colocar aqui a parede e aqui a porta? Também pode, tá? Não tem problema nenhum. Então, o importante é a gente saber quantas combinações possíveis a Luísa poderá pintar diferente, né? Ela tem, então, ó, Ela tem 6 combinações, né? 6 combinações, 2, 4 e 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, qual poderia ser a multiplicação que representa o que a professora acabou de fazer aqui? Qual a representação com a multiplicação? Olha, 1, 2, 3. Então, 3 vezes 2 opções. Não é? Olha lá, ó. 3 vezes 2 opções. Quanto que é 3 vezes? 2.
Ou 2 vezes, olha lá, ó. Por que 2 vezes? Ó, da porta e a parede. 2 vezes 3, né, ó. 1, 2, 3. 2 vezes, perdão. 2 vezes aqui, ó. 2 vezes. Olha lá. O 3. Que também vai dar 6. E para a gente encerrar, então, 2 vezes o 3, 6. Porque 2 vezes as 3 cores vão aparecer. Elas vão aparecer tanto na porta, que é uma vez, como na parede, né? Então, vejam só, branco, rosa e lilás, 3 cores uma vez. E na parede, o rosa, o branco e o lilás novamente, né? Então, as 3 cores vão estar nos 2 lugares, né? Com combinações diferentes, mas que, ó, 6, certo? Então, como a gente quer deixar claro para vocês que através da multiplicação a gente consegue resolver essas situações de combinação, porque fica visível, uma das estratégias que a gente usa, né? Fazer esse tipo de anotação de esquema que fica mais visível para você entender, como a Pro fez aqui, como você também pode usar os desenhos, tá? Mas você pode ainda encurtar esse caminho, fazendo o quê? Usando a multiplicação. E como que eu uso a multiplicação? Multiplica os elementos. Então, ó, se eu tenho 3 cores e porta e parede, então 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. Aqui nos lanches, né? Eu tenho, olha, 2 tipos de bebidas, tá? Então, você tem que entender que elas se repetem. Então, você não pode pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 3, tá? Foi isso que a criança aqui entendeu, ó. Ela não levou em consideração a repetição, é o mesmo suquinho, tá? Então, ele se repete, se repete, se repete, então é o mesmo, então é 1. Se repetiu, 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 é 2, são 2 tipos só de suquinho. Então, você faz 2 vezes 3, tá? Ou 3 vezes as 2 opções que você tem, tá bom? Tem que tomar cuidado para ver se o elemento se repete. Aí não pode ser contado. Só perceber, né, se repete ou não. Então, crianças, eu espero que com a aula, vocês com essa aula, para quem ainda tinha dúvida, tenha ficado aí um pouco mais clara a ideia da combinação, tá? E o próximo vídeo, olha, hoje a aula rendeu, né? No terceiro vídeo eu vou dar a tarefa para vocês realizarem, tá?